O grande salão do sindicato se estendia por um asteroide inteiro. Milhares de seres reunidos sob um teto de pura escuridão. Seus corpos envoltos em mantos e sombras. Alguns tinham escamas. Outros tinham olhos demais. Alguns pareciam feitos de nada além de fumaça e sussurros. Eles foram os maiores assassinos que a galáxia já conheceu. E eles se uniram para a convergência. Mestre Vex estava no centro do salão. Seu corpo era magro e cinza, com 6 braços que se moviam como cobras dançantes. Ele liderou o sindicato por 300 anos. Naquela época, eles nunca haviam falhado em um único contrato. Os reis haviam caído. Os impérios desmoronaram. Espécies inteiras foram apagadas da história. O histórico perfeito do sindicato era seu maior tesouro. Vale mais do que todo o ouro em 1000 sistemas estelares. Irmãos e irmãs da sombra, disse Vex, sua voz ecoando pelo corredor. Reunimo-nos mais uma vez para honrar as nossas antigas tradições. Esta noite nomearemos o nosso próximo grande alvo. A multidão ficou em silêncio. Este era o momento que eles esperavam todos os anos. O sindicato não fez contratos ordinários. Eles escolheram alvos que provariam seu poder, que lembrariam a galáxia porque os sábios prestavam tributos e os touros morriam gritando. Uma figura avançou da multidão. Estava inteiramente embrulhado em tecido preto, e mesmo os melhores caçadores do sindicato não conseguiam ver o que havia por baixo. A figura carregava uma caixa feita de cristal puro e dentro da caixa havia mais créditos do que a maioria dos planetas ganhou em um século. Venho com um contrato, dizia a figura. Sua voz era estranha, como muitas vozes falando ao mesmo tempo. Desejo nomear um alvo. Mestre Vex examinou o pagamento. Seus lábios finos se curvaram em um sorriso. Tanta generosidade. Você deve querer alguém muito importante morto. Um rei. Um almirante. Talvez um governador planetário. Não, disse a figura. Eu quero que você mate um humano. Riu uma onda através da multidão. Os humanos eram novos na civilização galáctica. Eles viajavam entre as estrelas há apenas alguns séculos. Eram criaturas macias com vidas curtas e corpos frágeis. Eles não tinham garras, nem veneno, nem armas naturais. Matar um humano era como caçar uma flor. Você paga uma fortuna por uma presa tão fácil? Perguntou Vex. Certamente há algo especial neste humano. O nome dele é Baba Yaga, disse a figura. As risadas continuaram, mas Vex percebeu algo estranho. Alguns caçadores na multidão ficaram quietos. Eram eles que trabalhavam perto do espaço humano, que ouviam os sussurros que viajavam por portos escuros e antros de criminosos. Eles não estavam rindo nada. Conte-me mais, disse Vex. Ele está velho agora, aposentado. Ele mora em um mundo colônia chamado New Haven, onde cultiva vegetais e ensina crianças a ler. Ele não tem exército, nem guardas, nem armas. Ele está sozinho. A figura fez uma pausa. Mas a história é sobre o que ele era antes. Histórias que os humanos contam uns aos outros quando pensam que ninguém está ouvindo. Dizem que ele já foi soldado. Dizem que ele fez coisas que deixaram outros soldados com medo de falar seu nome. Soldados humanos não são nada. Um dos membros do conselho disse, matamos guerreiros de 100 mundos. O que é um ser humano envelhecendo? Talvez nada. A figura concordou. Talvez tudo. Não sei o que é verdade. É por isso que venho até você. Se alguém pode matar Baba Yaga, é o sindicato. Mestre Vex considerou a oferta. O pagamento foi extraordinário. O alvo parece simples, mas algo nas palavras do estranho o deixou curioso. Que tipo de humano conquistou tanto medo de seu próprio povo? Aceitamos o contrato, anunciou Vex. A Baba Yaga morrerá. A multidão aplaudiu. A figura misteriosa curvou-se uma vez e depois desapareceu nas sombras, desaparecendo tão completamente como se nunca tivesse existido. Após o término da convergência, Vex reuniu seus 5 maiores caçadores. Eles eram lendas entre lendas. Cada um responsável por mortes impossíveis que se tornaram histórias.
contadas por toda a galáxia. O primeiro foi Kratra, o Silencioso, um ser feito de metal líquido que podia assumir qualquer forma. Ele matou 7 reis, tornando-se seus servos de maior confiança. A segunda foi Moira do Vazio, uma mulher cuja espécie poderia passar pela matéria sólida. Nenhuma parede ou escudo jamais deteve sua lâmina. Em terceiro lugar estava a criatura conhecida apenas como Fome, uma massa de gavinhas e dentes que consumia completamente seus alvos. Não deixando nada para trás para descobrir o quarto lugar estava o irmão Sorru, um monge cibernético cujo corpo era mais uma arma do que carne. Ele foi construído para uma guerra que terminou antes de ser ativado, e passou séculos encontrando propósito e morte. O quinto era Vesper, uma telepata tão poderosa que conseguia fazer seus alvos se matarem, convencida de que a ideia era deles o tempo todo. O 5 cuidará deste contrato, Vex disse a eles. Vá para New Haven, estude o alvo e ele será um único humano. Kratra perguntou, seu rosto líquido mudando de diversão. Você nos honra demais, mestre, talvez, admitiu Vex, mas há algo neste contrato que me preocupa. O cliente pagou muito caro e viu os rostos de quem trabalha no espaço humano. Eles estavam com medo, ele fez uma pausa. Não sei o que realmente é Baba Yaga. Descubra e depois mate-o. Os 5 caçadores partiram naquela mesma noite, viajaram separadamente, tomando rotas diferentes para evitar suspeitas. Cada um iniciou sua própria pesquisa durante a viagem. Pesquisando bancos de dados e redes criminosas em busca de informações sobre seu alvo, encontraram pouca utilidade. O verdadeiro nome do humano era John. Ele não tinha antecedentes criminais, nem mandados pendentes, nem inimigos óbvios. Ele havia servido nas Forças Armadas Humanas décadas atrás, mas os detalhes de seu serviço estavam selados atrás de muros de criptografia que nem mesmo os melhores hackers daquele sindicato conseguiam quebrar. Tudo o que encontraram foram fragmentos, o nome da operação aqui, o número da vítima ali e sempre o mesmo aviso anexado a qualquer arquivo que o mencionasse, abordado com extrema cautela. Os caçadores ignoraram os avisos, mataram seres que faziam tremer as estrelas, assassinaram deuses e monstros. Um velho fazendeiro humano não era nada, eles estavam tão certos de seu poder que não pararam para se perguntar por que os humanos, os chamados fracos e frágeis recém-chegados à galáxia, sentiram a necessidade de criar tais avisos em primeiro lugar. Eles aprenderiam, mas então seria tarde demais. New Haven era um mundo verde e pacífico. Colinas cobertas de grama dourada estendidas em direção a montanhas que tocavam as nuvens. Pequenas cidades pontilhavam a paisagem, cheias de colonos que vieram aqui em busca de vidas tranquilas, longe dos movimentados mundos centrais. Crianças brincavam nas ruas, agricultores cuidavam de seus campos. Era exatamente o tipo de lugar onde uma pessoa poderia ir para esquecer seu passado. Kratra, o Silencioso, chegou primeiro, ele remodelou seu corpo líquido na forma de um comerciante viajante, completo com um carrinho de mercadorias e um sorriso amigável. Ele entrou no assentamento principal e começou a fazer perguntas sobre os moradores locais. Os humanos eram gentis e abertos, contaram a ele sobre o clima, a colheita, o festival que se aproximava. Mas quando ele perguntou sobre o velho que morava na colina na periferia da cidade, eles ficaram quietos. John, disse uma mulher, com um sorriso trêmulo, é um bom vizinho. É reservado principalmente, conserta coisas para pessoas que precisam de ajuda. Ela fez uma pausa. Por que você pergunta? Só por curiosidade, disse Kratra. Ouvi dizer que ele era soldado. O rosto da mulher mudou. Algo passou por trás de seus olhos. Apareceu e desapareceu tão rápido que até Kratra quase não percebeu. Isso foi há muito tempo. Ela disse, ele é apenas um fazendeiro agora. Ela foi embora antes que Kratra pudesse perguntar mais alguma coisa. Moira do Vazio veio em seguida, invisível e silenciosa. Enquanto atravessava paredes e ouvia conversas particulares, ouvia muitas coisas, fofocas sobre relacionamentos, reclamações sobre impostos, planos para festas de aniversário, mas sempre que o assunto se voltava para John, as vozes se transformavam em sussurros. As mães diziam aos filhos para não incomodarem o velho no morro, os pais falavam com cuidado, escolhendo as palavras como os homens que passam um campo de explosivos. Ele não é perigoso, um pai disse ao filho. Não para nós, não mais. Mas você deve respeitá-lo, entender, respeitá-lo sempre por quê? Perguntou o menino. Por quê?
O pai disse lentamente, algumas pessoas fizeram coisas que as mudaram para sempre. John fez essas coisas para que pessoas como nós nunca precisassem fazer isso. O mínimo que podemos fazer é deixá-lo ter paz. A fome chegou como uma sombra, rastejando pela escuridão entre os edifícios. Ela provou os pensamentos e medos dos colonos, saboreando suas emoções como um bom vinho. A maioria deles sentia as habituais preocupações humanas, dinheiro, saúde, família. Mas enterrada profundamente, em quase todas as mentes, estava uma consciência silenciosa do velho na colina, não exatamente medo, algo estranho, uma espécie de guerra misturada com profunda gratidão. O irmão Tristeza caminhava abertamente pela cidade, seu corpo mecânico disfarçado de um robô agrícola. Ele escaneou tudo, construindo uma imagem completa do assentamento. Quando finalmente subiu o morro para observar a casa do alvo, encontrou algo inesperado. Nada, nenhum sistema de segurança, nenhuma arma, nenhuma armadilha. O chalé era uma estrutura simples de madeira com um jardim cheio de verduras e flores, galinhas bicadas no quintal. Um gato dormia no ponto da varanda e ali, ajoelhado na terra, estava o próprio alvo. Ele era velho. Como o cliente havia prometido, cabelos brancos cortados curtos, mãos envelhecidas cobertas de terra. Ele usava roupas simples e cantarolava baixinho enquanto trabalhava. Quando estava de pé ao esticar as costas, a Tristeza percebeu que ele se movia com cuidado. Como um homem cujo corpo havia ganhado todas as dores que carregava, esse era o monstro que eles haviam recebido uma fortuna para matar, esse velho fazendeiro cansado. Sussurro chegou por último. Ela não se preocupou com disfarces. Ela simplesmente se sentou em um café do outro lado da cidade e estendeu a mão com seus poderes telepáticos, procurando pela mente do alvo. Ela a encontrou imediatamente, e então ela parou. Sua mente não estava vazia, não estava protegida, não exatamente. Mas quando ela tocou as bordas de seus pensamentos, ela sentiu algo que a fez recuar tão rápido que derrubou a bebida. A mente dele era como um oceano sem fundo, águas escuras escondendo coisas que tinha dentes. Ela havia tocado as mentes de senhores da guerra e tiranos, de assassinos que gostavam de seu trabalho. Nenhum deles se sentiu assim. Os pensamentos superficiais do velho estavam calmos. Ele estava pensando no jantar, se os tomates precisavam de mais água, sobre um livro que ele queria terminar de ler. Mas por baixo daquela superfície calma havia outra coisa, algo vasto e frio e perfeitamente paciente, um predador que aprendeu a fingir que era uma presa. Os 5 caçadores reunidos naquela noite em um celeiro abandonado fora da cidade, eles compartilharam suas descobertas, cada um adicionando peças a um quebra-cabeça que estava começando a parecer muito mais complicado do que o esperado. Os colonos têm medo dele, disse Krata. Eles escondem bem, mas eles têm medo, não têm medo. Mais corrigidos, respeitosos, do jeito que uma presa respeita um predador que escolheu não caçar. Sua mente está errada, sussurrou baixinho. Eu não conseguia lê-lo corretamente. Ele fez coisas terríveis, e todos ainda estão lá, trancados atrás de muros. Não quero quebrar, então não precisamos entendê-lo, disse o irmão Soros. Só precisamos matá-lo. Ele é um velho humano. Somos os 5 maiores caçadores da galáxia. Atacamos à meia-noite, de todos os lados, e acabamos com isso. Os outros concordaram, talvez rápido demais, porque nenhum deles queria admitir o quanto se sentiam inquietos. Cada um deles matou milhares de seres em centenas de mundos. Eles nunca sentiram dúvidas antes. Eles se recusaram a sentir agora. Enquanto planejavam o ataque, nenhum deles notou o pequeno pássaro observando das vigas. Ele ficou perfeitamente móvel, seus olhos captando o luar que penetrava pelas frestas das paredes. Quando os caçadores terminaram o encontro e partiram, o pássaro voou para longe na escuridão. Em sua cabana na colina, o velho chamado John largou o livro e sorriu. Seus olhos, que pareciam tão cansado e gentil durante o dia, agora segurava algo completamente diferente, algo afiado, algo faminto. 5. Ele disse baixinho para si mesmo. Eles enviaram 5 destes. Ele se levantou e caminhou até um armário que não abria há muitos anos. Dentro havia uma única caixa, coberta de poeira. Ele levantou a tampa e olhou para o que estava lá. Embaixo, ferramentas de outra vida, instrumentos de um ofício que ele esperava nunca mais praticar. Ele fechou a caixa sem tocar em nada dentro. Ainda não. Primeiro ele lhes daria a chance de fazer a escolha certa. Isso era justo. Mas se eles escolhessem mal, então ele lembraria a galáxia porque até mesmo outros monstros tinham medo do Babaia. A meia-noite veio com nuvens que escondiam as estrelas. Os 5 caçadores se moviam pela escuridão como fantasmas, cada um se aproximando da cabana.
Por uma direção diferente, eles haviam planejado cada passo, cada ângulo de ataque, cada rota de fuga possível que o alvo pudesse usar. Em menos de 30 segundos, o velho estaria morto, e eles desapareceriam na noite. Krata fluía por baixo da porta, seu corpo líquido deslizando pela pequena abertura sem deixar vestígios. Moira atravessou a parede leste, sua faca já em punho. A fome vazou pela chaminé como fumaça venenosa. Irmão Tristeza quebrou pela janela oeste, seus membros mecânicos já configurados para matar. Sussurro entrou pela porta da frente, sua mente estendendo-se para paralisar os pensamentos do alvo. Eles encontraram uma cabana vazia. O quarto estava frio, a cozinha estava escura, a cadeira do velho estava perto da lareira, um livro apoiado em seu braço, mas o próprio homem havia sumido. Os 5 caçadores estavam no silêncio, olhando um para o outro com confusão que rapidamente se transformou em raiva. Ele estava aqui há 1 hora, Irmão Tristeza disse, seus sentidos confirmando o calor residual de um corpo recentemente falecido. Ele deve ter fugido. Não, Sussurro disse lentamente, ele não fugiu. Sua mente estava calma quando toquei mais cedo. Ele não estava com medo. Ela girou em um círculo lento, seus sentidos psíquicos se estendendo. Ele sabia que estávamos chegando. Foi quando notaram a lâmpada na mesa da cozinha. Era a única luz na cabana, uma pequena chama queimando dentro do vidro. Ao lado dele estava um antigo dispositivo de comunicação, sua tela brilhando com uma mensagem que esperava por eles. Krata se aproximou a princípio, sua forma líquida mudando nervosamente enquanto ele lia as palavras na tela. A mensagem era simples, direta, escrita na linguagem galáctica comum que todas as espécies poderiam entender. Eu sei quem vocês são, eu sei quem os enviou, eu sei onde cada um de vocês dorme, o que vocês comem no café da manhã e os nomes de todos que vocês já amaram. Deixei 5 pacotes de dados como cortesia para que vocês possam confirmar isso. Os caçadores verificaram seus dispositivos pessoais. Cada um deles encontrou um arquivo esperando em seus canais mais seguros e privados, canais que deveriam ser impossíveis de serem acessados por qualquer pessoa. Os arquivos continham tudo: casas seguras, identidades secretas, contas bancárias escondidas, familiares que eles haviam escondido em mundos protegidos, amantes que eles pensavam que ninguém conhecia, segredos vergonhosos que eles haviam enterrado décadas. Tudo que ele sabia de tudo. As mãos de Moira tremiam. Enquanto ela baixava seu dispositivo, ela não tremia há 200 anos. Isso não é possível. Minha identidade está protegida por 17 camadas de criptografia. Minha família está escondida em um mundo que não aparece em nenhum mapa estelar. E mesmo assim ele os encontrou. A fome aumentou. Ele encontrou todos nós. A mensagem continuou. Eles leram juntos, cada palavra caindo como um golpe. Vocês têm 24 horas para deixar este mundo. Depois disso, paro de pedir com educação. Diga aos seus mestres que Baba Yaga se aposentou. Ele deseja permanecer aposentado. Isso não é uma negociação. A cabana permaneceu em silêncio. A lâmpada piscou. Em algum lugar ao longe um animal uivou para a luz escondida. O que fazemos? Krata perguntou. Pela primeira vez em sua longa carreira ele não parecia certo. Reportamos ao conselho, disse o irmão Soros. Sua voz mecânica estava firme, mas seus sistemas de mira foram ativados automaticamente, procurando por ameaças que não apareceram em nenhum de seus sensores. Eles vão nos avisar. Eles saíram da cabana rapidamente, abandonando toda pretensão de furtividade. Nenhum deles queria ficar naquele lugar mais tempo do que o necessário. A ausência do velho era de alguma forma mais assustadora do que sua presença teria sido. Um predador que você podia ver era perigoso. Um predador que escolhia quando se ser visto era algo muito pior. Eles se reuniram no mesmo celeiro abandonado onde haviam planejado o ataque. Sussurraram ativaram um canal seguro para o sindicato, projetando a imagem do mestre Vex no espaço empoeirado. Relatório. Vex comandou. Irmão Tristeza explicou o que havia acontecido. A cabana vazia, a mensagem, os arquivos que continham segredos que ninguém deveria saber. Enquanto ele falava, os outros caçadores observaram o rosto de Vex em busca de qualquer sinal de preocupação. Eles não viram nenhum. Sua expressão permaneceu fria e confiante. Então o humano tem alguns recursos de inteligência, Vex disse. Quando o relatório foi concluído, isso não é surpreendente. Os humanos provaram ser inteligentes em certos aspectos, mas inteligente não é o mesmo que perigoso. Mestre, ele sabia coisas que deveriam ser impossíveis de saber, disse Moira. Ele encontrou pela família, minha família escondida, em um mundo que então sua segurança era insuficiente. Vex interrompido. O sindicato não recua.
Não abandonamos contratos, não deixamos alvos nos ameaçarem até a submissão, seus 6 braços bem abertos. Um gesto de certeza absoluta. Você completará esta missão. Se o velho se mostrou mais capaz do que o esperado, então forneceremos recursos adicionais. Quais recursos? Kratas, 50 agentes adicionais estão sendo enviados para sua localização. Eles chegarão dentro de um dia padrão. Quando chegarem, você coordenará um ataque que não deixa nada ao acaso, sobrecarregará o alvo com números, queimará toda a encosta se for necessário. Não importa como você faz isso, mas você matará esse humano. O canal fechado. Os 5 caçadores ficaram na escuridão, cada um pensando seus próprios pensamentos. 50 agentes. A fome disse finalmente, talvez isso seja suficiente. Talvez sussurrou acordado, mas a voz dela não tinha convicção. Nenhum deles dormiu naquela noite. Eles se revezaram observando as abordagens do celeiro, armas preparadas, sensores escaneando, mas a escuridão permaneceu quieta. O velho não apareceu. Nenhum ataque veio. Isso foi quase pior. Um predador que atacou poderia ser combatido. Um predador que esperou, que escolheu quando atacar e quando ficar escondido, que deu à sua presa tempo para imaginar todas as coisas terríveis que poderiam acontecer a seguir. Esse era o tipo mais perigoso de predador. Esse era o tipo que destruía você por dentro antes mesmo de tocar seu corpo. O sol nasceu sobre New Haven. Os colonos seguiram suas rotinas normais. As crianças riram no caminho para a escola. Os fazendeiros cuidavam de suas plantações, e na colina na periferia da cidade, a fumaça subia da chaminé de uma casa onde um velho estava sentado perto do fogo, esperando pacientemente para ver que escolha seus caçadores fariam. As 24 horas começaram a contar, cada minuto que passava os aproximava de uma decisão que mudaria tudo, eles só não sabiam disso ainda. Os reforços chegaram exatamente quando prometido, 50 dos melhores agentes do sindicato, cada um deles um assassino com décadas de experiência. Eles vieram em naves não identificadas que pousaram no deserto além da colônia. Eles trouxeram armas que poderiam destruir cidades. Eles trouxeram tecnologia que poderia rastrear um único batimento cardíaco em órbita. Eles trouxeram a confiança absoluta de seres que nunca conheceram o fracasso. O irmão Tristeza os informou sobre a situação. Ele lhes contou sobre a cabana vazia, a mensagem, os arquivos impossíveis. Alguns dos agentes riram, outros encolheram os ombros. Eles ouviram histórias sobre alvos difíceis antes. Todos os alvos pareciam impossíveis até que estivessem mortos. Avançamos à meia-noite, irmão. Tristeza anunciou, 55 de nós contra um humano idoso. Não haverá escapatória para ele desta vez. O dia passou lentamente. A Operação Ives prepararam seus equipamentos. Fizeram verificações finais em suas armas e compartilharam histórias de mortes passadas para passar o tempo. Os 5 caçadores originais sentaram-se separados dos outros, observando a colina distante onde a fumaça ainda subia da chaminé da casa. Eles não disseram nada, mas todos sentiram o mesmo desconforto. Estava muito quieto. Muito normal. O velho deveria ter corrido, deveria ter pedido ajuda, deveria ter feito alguma coisa. Em vez disso ele simplesmente esperou. Como se 55 assassinos treinados não fossem mais preocupantes do que uma mudança no tempo. Meia-noite chegou novamente, a força de assalto cercou a colina em um círculo perfeito, atiradores tomaram posição no terreno elevado, equipes de armas pesadas preparadas para vaporizar qualquer estrutura onde o alvo pudesse se esconder. Sussurro estendeu a mão com seus poderes telepáticos, procurando pela mente do velho. Ela não encontrou nada, a cabana estava vazia novamente. Ele se foi. Ela relatou, ele deve ter os canais de comunicação explodidos com estática. Cada dispositivo, cada sensor, cada peça de equipamento que o sindicato trouxe para este mundo ficou escuro por exatamente 3 segundos. Quando eles voltou online, algo novo esperava em cada tela, uma transmissão, transmitindo em todas as frequências, alcançando não apenas a força de assalto no terreno, mas de alguma forma, impossivelmente, todas as instalações do sindicato em toda a galáxia simultaneamente. A mensagem começou com silêncio. Então uma voz falou. Era calma e paciente. A voz de um homem que tinha todo o tempo do mundo e não tinha medo de nada que continha. Eu pedi com educação. A voz disse, eu dei a vocês 24 horas para partirem. Eu dei a vocês uma chance de ir embora com suas vidas e seus organização intacta. Você optou por enviar mais assassinos e em vez disso, essa foi a escolha errada. Os agentes se entreolharam. Alguns levantaram suas armas, procurando por um alvo que não estava lá, outros congelaram.
a incerteza rastejando em corações que nunca conheceram a dúvida. Seus 5 caçadores estão vivos e ilesos. Eu os deixei nas seguintes coordenadas. Uma série de números apareceu em todas as telas. Considere isso minha cortesia final. Não sou irracional. Entendo que os soldados seguem ordens. Não os culpo pelas decisões de seus mestres. Uma pausa. A voz continuou, ficando mais fria a cada palavra. Para os mestres do sindicato, tenho uma mensagem diferente. Conheço todos vocês. Conheço o mestre Vex em seus 6 braços que ele acredita que o tornam poderoso. Conheço os 17 membros do conselho que se sentam em seu asteroide escondido e se consideram intocáveis. Conheço suas famílias, suas rotas de fuga, os códigos de segurança de cada cofre que você possui, a localização de cada ativo que você passou 12.000 anos acumulando. Outra pausa, desta vez mais longa, se algum membro do sindicato entrar neste sistema novamente, ou se algum mal acontecer a alguém de quem eu gosto, eu não irei atrás de você. Isso seria muito rápido. Isso seria muito misericordioso. A voz mudou. Ainda estava calma, ainda paciente. Mas agora carregava algo mais, algo antigo e terrível. A voz de um ser que passou por horrores que nenhuma linguagem poderia descrever e emergiu do outro lado como algo mais que humano. Eu virei por tudo que você construiu, todo o crédito que você possui desaparecerá. Todo aliado em quem você confia irá abandoná-lo. Cada agente que você implantar desaparecerá. Eu desmontarei sua organização pedaço por pedaço, ano após ano, até que a galáxia esqueça que você existiu. E então, quando você não tiver mais nada, quando você estiver sozinho e quebrado implorando por um fim, então eu irei buscá-lo. A transmissão tremeluziu. A estática crepitava pelos canais. Você tem uma chance de me fazer esquecer que você existe. Uma chance de ir embora e nunca olhar para trás. Pegue, porque eu prometo a você isso. Se você me forçar a defender meu jardim novamente, você aprenderá por que os humanos que me criaram decidiram que eu era perigoso demais para tentar matar. A transmissão terminou. O silêncio caiu sobre a encosta, pesado e absoluto. Os 50 agentes se entreolharam, depois olharam para seus equipamentos, suas armas, seu plano cuidadosamente traçado S. Então eles olharam para a cabana vazia na colina, onde nenhuma luz queimava e nenhum som emergia. Um por um eles começaram a abaixar as armas. O que você está fazendo? Irmão Tristeza exigiu. Temos nossas ordens. Devemos completar o contrato. Complete-se, disse um dos operativos. Ela era uma veterana de 1000 mortes. Não tinha medo de nada que vivesse ou morresse. Sua voz tremia enquanto ela falava. Eu vi guerras, eu vi monstros, mas eu nunca ouvi nada fazer uma ameaça como essa e acredito que eles poderiam realmente fazer isso. Ela se virou para seu navio. Estou indo embora. Qualquer um com bom senso fará o mesmo, mas agentes seguiram. Depois todos eles. Em 1 hora 50 navios decolaram de New Haven e se espalharam em 50 direções diferentes. Suas tripulações não queriam falar sobre o que havia acontecido. Não queriam se lembrar da voz que lhes havia prometido o esquecimento. Os 5 caçadores originais permaneceram. Eles ficaram na encosta enquanto o sol nascia. Olhando para a cabana onde o velho havia retornado ao seu jardim, ele estava ajoelhado na terra. Novamente, cuidando de seus tomates, como se os acontecimentos da noite nunca tivessem acontecido. O que vamos contar ao conselho? Crata perguntou. A verdade, sussurrou baixinho. Contamos a eles a verdade e rezamos para que sejam sábios o suficiente para ouvir. Eles deixaram New Haven naquele dia, nunca mais retornaram. E enquanto seu navio subia em direção às estrelas, cada um deles fez uma promessa particular a si mesmo. Se o sindicato mencionasse Baba Yaga novamente, eles renunciariam imediatamente. Alguns contratos não valiam a pena assumir, alguns alvos eram não destinados a serem caçados. O conselho do sindicato reunido em sua câmara escondida nas profundezas do asteroide, 17 seres sentados ao redor de uma mesa feita de pedra negra. Seus rostos escondidos atrás de máscaras que se tornaram símbolos de terror em 1000 mundos. Na cabeceira da mesa estava Mestre Vex, seus 6 braços cruzados atrás das costas, sua expressão ilegível. Os 5 caçadores entregaram seu relatório. Os 50 agentes entregaram o deles. Cada palavra da transmissão foi gravada e analisada. Agora o conselho tinha que decidir o que fazer a seguir. Isso é inaceitável, disse um dos membros do conselho. Seu nome era Tax. E ele acendeu a sua posição por nunca demonstrar fraqueza. Não podemos permitir que um único humano nos ameace e recue. Se espalhar a notícia de que abandonamos um contrato, nossa reputação será destruída. Nossa reputação não significará nada se estivermos mortos. Outro membro
Respondeu, o nome dela era Sentinela, e ela sobreviveu por mais tempo do que a maioria por saber quando lutar e quando ir embora. Você ouviu a mesma transmissão que eu. Este humano não está deixando vazio ameaças. Ele é um homem, insistiu Tax, um humano envelhecido em um mundo colônia. Comandamos exércitos, temos recursos incontáveis, nunca falhamos em 12.000 anos, e é exatamente por isso que devemos ter cuidado, disse Sentinel. Nunca falhamos porque sempre soubemos quais alvos valem a pena perseguir. Este não é. O debate continuou por horas, vozes subiram e desceram, argumentos foram feitos e rejeitados, alguns membros do conselho ficaram do lado de Tax exigindo retaliação esmagadora, outros ficaram do lado de Sentinela pedindo uma retirada tática. A sala ficou quente de raiva e medo. Finalmente Mestre Vex levantou uma de suas 6 mãos. O silêncio caiu imediatamente. Há alguém que ainda não falou. Vex disse. Ele se virou para o membro mais jovem do conselho, uma analista de dados chamada Lyra que conquistou sua posição através de pura inteligência em vez de violência. Você tem pesquisado a história humana desde o início desta missão. Conte-nos o que você descobriu. Lyra levantou-se lentamente. Ela era pequena e despretensiosa. Fácil de ignorar em uma sala cheia de assassinos, mas seus olhos seguravam algo. Isso fez até os vereadores mais antigos prestarem atenção. Conhecimento. Passei os últimos dias estudando a história militar humana. Ela disse, especificamente, os programas que criaram soldados como aquele que eles chamam de Baba Yaga. Esses programas foram enterrados profundamente, classificados, negados por todos os seres humanos do governo, mas fragmentos permanecem em registros antigos, nos depoimentos de sobreviventes, nos pesadelos de quem presenciou o que esses soldados poderiam fazer. Ela ativou uma tela, imagens apareceram, fotografias antigas, gravações granuladas, avaliações psicológicas cobertas com etiquetas de advertência. Os humanos são criaturas estranhas. Lyra continuou. Seus corpos são fracos em comparação com a maioria das espécies. Eles não têm armas naturais, nem armaduras, nem veneno, mas evoluíram em um mundo que tentava matá-los constantemente. Terremotos, vulcões, predadores, doenças, eras glaciais que exterminaram populações inteiras. Eles sobreviveram a tudo isso, eles se adaptaram, eles resistiram. Ela mudou a imagem. Agora mostrava exercícios de treinamento de programas militares humanos, soldados correndo por pistas de obstáculos impossíveis, lutando sem armas contra oponentes com o dobro do seu tamanho, sobrevivendo a condições que matariam a maioria das espécies galácticas em poucas horas. Quando os humanos encontraram pela primeira vez ameaças alienígenas, eles perceberam que seus soldados convencionais não seriam suficientes, então eles criaram algo novo. Eles pegaram seus indivíduos mais capazes e removeram todos os limites que a sociedade normal impõe ao comportamento humano. Eles treinaram esses soldados para ignorar a dor, para suprimir medo, de continuar lutando muito depois de seus corpos terem falhado. Eles os transformaram em armas. A próxima imagem foi um relatório de baixas, números tão grandes que pareciam irreais. Os resultados foram eficazes. Lyra disse calmamente, eficazes demais. Esses soldados venceram batalhas que deveriam ter sido impossíveis. Eles completaram missões que tinham probabilidade 0 de sucesso, mas o custo foi terrível. A maioria deles morreu em combate. Muitos outros tiveram que ser demitidos por seu próprio governo porque não podiam ser controlados. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da mesa, e então havia os sobreviventes, os que completaram o serviço e pediram para se aposentar, os que não queriam nada mais do que viver tranquilamente e esquecer o que haviam se tornado. A voz dela baixou. Esses sobreviventes não foram exterminados. Sabe por quê? Ninguém respondeu porque os humanos que os criaram, os humanos que os observaram trabalhar, decidiram que tentar matá-los era mais perigoso do que deixá-los viver. Essas eram pessoas que olharam para o abismo e se tornaram algo que o próprio abismo temia, sua própria espécie, os chamados suaves e frágeis recém-chegados à galáxia. Optaram por deixá-los em paz em vez de arriscar o que poderia acontecer se tentassem derrubá-los. Lyra mudou a tela uma última vez. Agora mostrava um único arquivo, um dossiê com a maior parte do texto redigido, deixando apenas fragmentos visíveis. O humano que eles chamam de Baba Yaga serviu por 37 anos. Ele completou 143 missões que oficialmente nunca aconteceram. Seu corpo continha 17 aumentos classificados que não aparecem em nenhum banco de dados público. Ele matou mais seres do que a maioria dos exércitos. E quando ele finalmente pediu para se aposentar, os humanos não apenas aprovaram seu pedido, eles lhe deram uma cerimônia de honra completa.
os mais altos prêmios que seus militares podem oferecer, e uma garantia pessoal de seus mais altos líderes de que ele nunca seria perturbado. Ela desligou a tela. Este não é um alvo que possamos matar, esta é uma força da natureza vestindo pele humana, e ele nos deu um presente que não merecemos, a chance de ir embora. O conselho sentou-se em silêncio. Tax abriu a boca para discutir, depois fechou-a novamente. Até ele podia sentir o peso do que Lyra havia descrito. Mestre Vex finalmente falou. Nós votamos. Ele disse simplesmente, todos aqueles a favor de abandonar este contrato e declarar o alvo permanentemente protegido. 16 mãos se levantaram. Apenas os fatos hesitaram. Então, lentamente, ele levantou a mão também. A votação é unânime. Vex anunciou. O contrato foi abandonado. Deixe-o ser conhecido em todas as redes do sindicato. O humano designado Baba Yaga deve ser deixado em paz. Qualquer membro que se aproximar dele, observá-lo ou reconhecer sua existência será ser expulso imediatamente. Ele não existe para nós. Ele nunca existiu. A ordem saiu naquela mesma hora. Por toda a galáxia, os agentes do sindicato receberam a mensagem e obedeceram sem questionar. A Baba Yaga havia se tornado o primeiro alvo em 12.000 anos que o sindicato se recusou oficialmente a tocar. Em New Haven, o pôr do sol atrás das montanhas, o velho chamado John terminou de regar seu jardim e entrou em sua cabana. Pendurou o chapéu, lavou as mãos e começou a preparar o jantar. O gato pulou na mesa, exigindo atenção. Ele coçou atrás das orelhas e sorriu. Lá fora, as crianças brincavam na rua da colônia. Os fazendeiros falavam sobre a colheita. A vida continuava como sempre, pacífica e comum. Nenhum deles sabia o quão perto haviam chegado do desastre. Nenhum deles sabia que o velho quieto na colina tinha acabado de olhar para a organização mais perigosa da galáxia e a fez piscar. Ele não precisava que eles soubessem. Ele não queria elogios, reconhecimento ou gratidão. Ele só queria cultivar seus tomates, ler seus livros e viver os anos que lhe restassem em paz. A galáxia havia aprendido que os humanos sempre souberam. Os guerreiros mais perigosos eram não os que procuravam a batalha, eram eles que tinham visto violência suficiente para compreender o seu verdadeiro custo, que não tinham mais nada a provar a ninguém, que só queriam ser deixados em paz. Baba Yaga tinha se retirado e agora, finalmente, o universo iria deixá-lo descansar. Ele jantou junto à lareira, o gato enrolado aos seus pés, e não sonhou com nada. O conselho do sindicato reunido na sua câmara escondida nas profundezas do asteroide. 17. Seres sentados em torno de uma mesa feita de pedra negra, os seus rostos escondidos atrás de máscaras que tornaram-se símbolos de terror em 1000 mundos. Na cabeceira da mesa estava Mestre Vex, seus 6 braços cruzados atrás das costas, sua expressão ilegível. Os 5 caçadores entregaram seu relatório, os 50 operativos entregaram os deles. Cada palavra da transmissão foi gravada e analisada. Agora o conselho tinha que decidir o que fazer a seguir. Isso é inaceitável, disse um dos membros do conselho. Seu nome era Tax, e ele ascendeu à sua posição sem nunca demonstrar fraqueza. Não podemos permitir que um único humano nos ameace em recuar. Se espalhar a notícia de que abandonamos um contrato, nossa reputação será destruída. Nossa reputação não significará nada se estivermos mortos. Outro membro respondeu. O nome dela era Sentinela, e ela sobreviveu mais do que a maioria sabendo quando lutar e quando ir embora. Você ouviu a mesma transmissão que eu. Este humano não está fazendo ameaças vazias. Ele é um homem, insistiu Tax, um humano idoso em um mundo colônia. Comandamos exércitos, temos recursos incontáveis, nunca falhamos em 12.000 anos, e é exatamente por isso que deveríamos ter cuidado, disse Sentinela. Nunca falhamos porque sempre soubemos quais alvos valem a pena perseguir. Este não vale. O debate continuou por horas, vozes subiram e desceram, argumentos foram apresentados e rejeitados. Alguns membros do conselho ficaram do lado de Tax exigindo uma retaliação esmagadora. Outros ficaram do lado de Sentinela pedindo a retirada tática. A sala ficou quente de raiva e medo. Finalmente Mestre Vex levantou uma de suas 6 mãos. O silêncio caiu imediatamente. Há alguém que ainda não falou, disse Vex. Ele se virou para o membro mais jovem do conselho, uma analista de dados chamada Lyra, que conquistou sua posição por meio de pura inteligência e não de violência. Você tem pesquisado a história humana desde o início desta missão. Conte-nos o que descobriu. Lyra se levantou lentamente. Ela era pequena e despretensiosa, fácil de ignorar e uma sala cheia de assassinos, mas seus olhos continham algo que fez até os membros mais antigos do conselho prestarem atenção. Conhecimento.
Passei os últimos dias estudando a história militar humana. Ela disse, especificamente, os programas que criaram soldados como aquele que eles chamam de Baba Yaga. Esses programas foram enterrados profundamente, classificados, negados por todos o governo humano, mas fragmentos permanecem em registros antigos, nos testemunhos dos sobreviventes, nos pesadelos daqueles que testemunham. Ela descobriu o que esses soldados podiam fazer. Ela ativou uma tela, imagens apareceram, fotografias antigas, gravações granuladas, avaliações psicológicas cobertas por rótulos de advertência. Os humanos são criaturas estranhas, continuou Lyra, seus corpos são fracos em comparação com a maioria das espécies, eles não têm armas naturais, nem armaduras, nem veneno, mas evoluíram em um mundo que tentava matá-los, constantemente, terremotos, vulcões, predadores, doenças, eras glaciais que dizimaram populações inteiras. Eles sobreviveram a tudo isso, eles se adaptaram, eles suportaram. Ela mudou a imagem. Agora mostrava exercícios de treinamento de programas militares humanos, soldados percorrendo pistas de obstáculos impossíveis, lutando sem armas contra oponentes com o dobro do seu tamanho, sobrevivendo a condições que matariam a maioria das espécies galácticas em poucas horas. Quando os humanos encontraram ameaças alienígenas pela primeira vez, eles perceberam que seus soldados convencionais não seriam suficientes, então eles criaram algo novo. Pegaram seus indivíduos mais capazes e removeram todos os limites que a sociedade normal impõe ao comportamento humano. Eles treinaram esses soldados para ignorar a dor, para suprimir o medo, para continuar lutando muito depois de seus corpos terem falhado. Eles os transformaram em armas. A próxima imagem foi um relatório de vítimas, números tão grandes que pareciam irreais. Os resultados foram eficazes. Lyra disse calmamente, eficazes demais. Esses soldados venceram batalhas que deveriam ser impossíveis, completaram missões que tinham probabilidade zero de sucesso, mas o custo era terrível. A maioria deles morreu em combate, muitos outros tiveram que ser demitidos por seu próprio governo porque não podiam ser controlados. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da mesa, e depois havia os sobreviventes, aqueles que completaram o serviço e pediram para se aposentar, aqueles que não queriam nada mais do que viver tranquilamente e esquecer o que tinham se tornou. Sua voz ficou mais baixa. Esses sobreviventes não foram exterminados. Você sabe por quê? Ninguém respondeu porque os humanos que os criaram, os humanos que os observaram trabalhar, decidiram que tentar matá-los era mais perigoso do que deixá-los viver. Essas eram pessoas que olharam para o abismo e se tornaram algo que o próprio abismo temia, sua própria espécie, os chamados suaves e frágeis recém-chegados à galáxia, escolheram deixá-los em paz em vez de arriscar o que poderia acontecer se tentassem derrubá-los. Lyra mudou a exibição uma última vez, agora mostrava um único arquivo, um dossiê com a maior parte do texto redigido, deixando apenas fragmentos visíveis. O humano que eles chamam de Baba Yaga serviu por 37 anos, completou 143 missões que oficialmente nunca aconteceram. Seu corpo continha 17 acréscimos classificados que não aparecem em nenhum banco de dados público. Ele matou mais seres do que a maioria dos exércitos, e quando ele finalmente pediu para se aposentar, os humanos não apenas aprovaram seu pedido, eles lhe deram uma cerimônia de honra completa, os maiores prêmios que seus militares podem ofertar, e uma garantia pessoal de seus mais altos líderes de que ele nunca seria perturbado. Ela desligou a tela. Este não é um alvo que possamos matar, esta é uma força da natureza vestindo pele humana, e ele nos deu um presente que não merecemos, a chance de ir embora. O conselho ficou em silêncio. Tax abriu a boca para discutir, depois fechou novamente, até ele podia sentir o peso do que Lyra havia descrito. Mestre Vex falou finalmente, nós votamos. Ele disse simplesmente, todos aqueles a favor de abandonar este contrato e declarando o alvo permanentemente protegido. 16 mãos se levantaram, apenas Tax hesitou. Então, lentamente, ele levantou a mão também. A votação é unânime. Vex anunciou, o contrato foi abandonado, que seja conhecido em todas as redes do sindicato, o humano designado Baba Yaga deve ser deixado em paz. Qualquer membro que se aproximar dele, observá-lo ou reconhecer sua existência será expulso imediatamente. Ele não existe para nós, ele nunca existiu. A ordem saiu naquela mesma hora. Por toda a galáxia, agentes do sindicato receberam a mensagem e obedeceram sem questionar. A Baba Yaga se tornou a primeiro alvo em 12 mil anos que o sindicato oficialmente se recusou a tocar, em New Haven.
O sol se pôs atrás das montanhas. O velho chamado John terminou de regar seu jardim e entrou em sua cabana, pendurou o chapéu, lavou as mãos e começou a preparar o jantar. O gato pulou na mesa, exigindo atenção. Ele coçou atrás das orelhas e sorriu. Lá fora, crianças brincavam nas ruas da colônia. Fazendeiros falavam sobre a colheita. A vida continuava como sempre, pacífica e comum. Nenhum deles sabia quão perto eles haviam chegado do desastre. Nenhum deles sabia que o velho quieto na colina tinha apenas encarado a organização mais perigosa da galáxia e a fez piscar. Ele não precisava que eles soubessem. Ele não queria elogios ou reconhecimento ou gratidão. Ele só queria cultivar seus tomates, ler seus livros e viver todos os anos que lhe restassem em paz. A galáxia havia aprendido que os humanos sempre souberam. Os guerreiros mais perigosos não eram aqueles que buscavam a batalha. Eles eram aqueles que tinham visto violência suficiente para entender seu verdadeiro custo, que não tinham mais nada para provar a qualquer um que quisesse apenas ficar sozinho. Baba Yaga havia se aposentado e agora, finalmente, o universo deixaria descansar. Ele jantou perto do fogo, o gato enrolado a seus pés, e não sonhou com nada. Os reforços chegaram exatamente quando prometidos. 50 dos melhores agentes do sindicato, cada um deles um assassino com décadas de experiência. Eles vieram em naves não identificadas que pousaram no deserto além da colônia. Trouxeram armas que poderiam destruir cidades. Trouxeram tecnologia que poderia rastrear um único batimento cardíaco em órbita. Eles trouxeram a confiança absoluta de seres que nunca conheceram um fracasso. O irmão Sorro os informou sobre a situação. Ele lhes contou sobre a cabana vazia, a mensagem, os arquivos impossíveis. Alguns dos operativos riram, outros encolheram os ombros. Já tinham ouvido histórias sobre alvos difíceis antes. Todos os alvos pareciam impossíveis até serem mortos. Avançamos à meia-noite. O irmão Sorro anunciou, 55 de nós contra um humano idoso. Não haverá escapatória para ele desta vez. O dia passou lentamente. Os agentes prepararam seus equipamentos, fizeram verificações finais em suas armas e compartilharam histórias de mortes passadas para passar o tempo. Os 5 caçadores originais sentaram-se separados dos outros, observando a colina distante onde a fumaça ainda subia da chaminé da casa. Eles não disseram nada, mas todos sentiram o mesmo desconforto. Estava muito quieto, muito normal. O velho deveria ter corrido, deveria ter pedido ajuda, deveria ter feito alguma coisa. Em vez disso ele simplesmente esperou, como se 55 assassinos treinados não fossem mais preocupantes do que uma mudança no tempo. A meia-noite chegou novamente. A força de assalto cercou a colina em um círculo perfeito. Atiradores tomaram posição no terreno elevado, equipes de armas pesadas preparadas para vaporizar qualquer estrutura onde o alvo pudesse se esconder. Sussurro estendeu a mão com seus poderes telepáticos, procurando pela mente do velho. Ela não encontrou nada. A cabana estava vazia de novo. Ele se foi. Ela relatou. Ele deve ter explodido os canais de comunicação com estática. Cada dispositivo, cada sensor, cada peça de equipamento que o sindicato trouxe para este mundo ficou escuro por exatamente 3 segundos. Quando eles voltaram online, algo novo esperava em cada tela. Uma transmissão, transmitindo em todas as frequências, alcançando não apenas a força de assalto no terreno, mas de alguma forma, impossivelmente, todas as instalações do sindicato em toda a galáxia simultaneamente. A mensagem começou com silêncio. Então uma voz falou. Foi calmo e paciente, a voz de um homem que tinha todo o tempo do mundo e não tinha medo de nada que continha. Pedi com educação. A voz disse, dei a vocês 24 horas para irem embora. Dei a vocês a chance de irem embora com suas vidas e sua organização intactas. Vocês escolheram enviar mais assassinos em vez disso. Essa foi a escolha errada. Os agentes se entreolharam. Alguns ergueram as armas, em busca de um alvo que não estava lá. Outros congelaram, a incerteza aumentando em corações que nunca conheceram dúvidas. Seus 5 caçadores estão vivos e ilesos. Eu os deixei nas seguintes coordenadas. Uma série de números apareceu em todas as telas. Considere esta minha cortesia final. Não sou irracional. Entendo que os soldados seguem ordens. Não os culpo pelas decisões de seus mestres. Uma pausa. A voz continuou, ficando mais fria a cada palavra. Para os mestres do sindicato, tenho uma mensagem diferente. Conheço todos vocês. Conheço o mestre Vex e seus 6 braços que ele acredita que o tornam poderoso. Eu conheço os 17 membros do conselho que se sentam em seu asteroide escondido e se consideram intocáveis. Eu conheço suas famílias.
suas rotas de fuga, os códigos de segurança de cada cofre que você possui, a localização de cada ativo que você passou 12.000 anos acumulando. Outra pausa, desta vez mais longa, se algum membro do sindicato entrar neste sistema novamente, ou se algum dano acontecer a alguém de quem eu gosto, eu não irei atrás de você. Isso seria muito rápido. Isso seria muito misericordioso. A voz mudou. Ainda estava calma, ainda paciente, mas agora carregava algo mais. Algo antigo e terrível. A voz de um ser que passou por horrores que nenhuma linguagem poderia descrever e emergiu do outro lado como algo mais que humano. Eu virei por tudo que você construiu. Todo o crédito que você possui desaparecerá. Todo aliado em quem você confia irá abandoná-lo. Todo agente que você implantar irá desaparecer. Eu irei desmontar sua organização pedaço por pedaço, ano após ano, até que a galáxia esqueça que você existiu. E então, quando você não tiver mais nada à esquerda, quando você estiver sozinho e quebrado e implorando por um fim, então eu irei até você. A transmissão tremeu. A estática estalou nos canais. Você tem uma chance de me fazer esquecer que você existe. Uma chance de ir embora e nunca mais olhar para trás. Pegue. Porque eu prometo a você isso. Se você me forçar a defender meu jardim novamente, você aprenderá por que os humanos que me criaram decidiram que eu era perigoso demais para tentar matar. A transmissão terminou. O silêncio caiu sobre a encosta, pesado e absoluto. Os 50 agentes olharam um para o outro, depois olharam para seus equipamentos, suas armas, seus planos cuidadosamente traçados, depois olharam para a cabana vazia na colina, onde nenhuma luz brilhava e nenhum som emergia. Um por um eles começaram a abaixar suas armas. O que você está fazendo? Irmão Tristeza exigiu. Nós temos nossas ordens. Devemos completar o contrato. Complete você mesmo. Um dos agentes disse. Ela era uma veterana de 1000 mortes. Não tinha medo de nada que vivesse ou morresse. Sua voz tremia enquanto ela falava. Eu vi guerras, eu vi monstros, mas eu nunca ouvi nada fazer uma ameaça como essa e acredito que eles poderiam realmente fazer isso. Ela se virou em direção ao seu navio. Estou saindo. Qualquer um com bom senso fará o mesmo, mas agentes seguiram. Depois mais. Então todos eles, dentro de 1 hora 50 navios decolaram de New Haven e se espalharam em 50 direções diferentes. Suas tripulações não queriam falar sobre o que tinha acontecido. Não queriam se lembrar da voz que lhes havia prometido o esquecimento. Os 5 caçadores originais permaneceram. Eles ficaram na encosta enquanto o sol nasceu, olhando para a cabana onde o velho havia retornado ao seu jardim. Ele estava ajoelhado na terra. Novamente, cuidando de seus tomates, como se os acontecimentos da noite nunca tivessem acontecido. O que vamos contar ao conselho? Krata perguntou. A verdade, sussurrou baixinho. Nós lhes contamos a verdade e rezamos para que eles sejam sábios o suficiente para ouvir. Eles deixaram New Haven naquele dia. Eles nunca mais retornaram. E enquanto seu navio subia em direção às estrelas, cada um deles fez uma promessa particular a si mesmo. Se o sindicato alguma vez mencionasse Baba Yaga, novamente, eles renunciariam imediatamente. Alguns contratos não valiam a pena, alguns alvos não deveriam ser caçados.